Câmara dos Deputados aprova segundo projeto da reforma tributária e rejeita a criação do imposto sobre grandes fortunas. Ministro da Fazenda acalma o mercado ao dizer que entrou em entendimento com a Casa Civil sobre o corte de gastos do governo. Matadores confessos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes vão a julgamento mais de 6 anos depois do crime. Incêndio dura mais de 6 horas e provoca muita destruição no shopping 25 de março em São Paulo. Presidente venezuelano Nicolás Maduro convoca embaixador para consultas e critica o assessor do governo brasileiro Celso Amorim. Presidente dos Estados Unidos Joe Biden tenta corrigir declaração e piora ao dizer que não quis chamar todos os eleitores de Donald Trump de lixo. Comissão da Câmara proíbe alunos do ensino básico de usarem celular em escolas públicas ou privadas. E o governo apresenta novas regras para a viagem de animais de estimação em aviões. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Começou hoje no Rio de Janeiro o julgamento dos ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio Queiroz, os assassinos confessos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A situação dos mandantes ficou para depois. Após passados mais de 6 anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, hoje deu-se início ao julgamento de Rony Lessa e de Elcio de Queiroz, assassinos confessos do caso. O julgamento teve início na manhã desta quarta-feira e foi transmitido ao vivo pelo canal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no YouTube, diretamente do 4º Tribunal do Júri do Rio, localizado no centro da cidade. Os réus participaram de forma remota, por videoconferência, dos presídios onde estão encarcerados. Lessa, a partir do complexo penitenciário de Tremembé, em São Paulo, e Queiroz no complexo da Papuda, presídio federal em Brasília. Ambos respondem por duplo homicídio triplamente qualificado e pela tentativa de homicídio contra a Fernanda Gonçalves Chaves, assessora da vereadora que estava junto das duas vítimas dentro do carro no momento da execução. Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram mortos a tiros na noite do dia 14 de março de 2018. Eles voltavam de um evento na Lapa quando o carro em que estavam foi alvejado por 13 disparos, efetuados por Rony Lessa e com a ajuda de Elcio de Queiroz. Lessa e Queiroz são ex-policiais militares. Após serem presos e confessarem a culpa pela execução, os dois acordaram separadamente em colaborar com as investigações da Polícia Federal a partir das delações premiadas. Com elas, os investigadores chegaram aos nomes de Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa, apontados como supostos mandantes do assassinato. Nos depoimentos, também foram revelados detalhes sobre o planejamento, execução e do que se sucedeu para encobrir as provas e apagar os rastros do crime. A defesa dos culpados esperam que as colaborações e informações adquiridas através delas influenciem na diminuição das penas aplicadas no fim do julgamento. Durante a sessão foram ouvidas 9 testemunhas, das quais 7 foram indicadas pelo Ministério Público Estadual e outras 2 pela defesa de Rony Lessa. A defesa de Elcio de Queiroz optou por desistir de ouvir as testemunhas que havia requerido. Após os depoimentos das testemunhas e dos réus, foi dado um tempo para que os defensores dos réus e a acusação debatessem o processo. A previsão é de que o julgamento se estenda por, no mínimo, 2 dias. O governo venezuelano informou nesta quarta-feira que convocou seu embaixador no Brasil, Manuel Vadel, para voltar a Caracas para consultas. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, prometeu que seu país não seria silenciado depois que o Brasil vetou sua oferta de ingressar no Grupo de Economias Emergentes, o BRICS. A Venezuela reagiu furiosamente ao veto do Brasil numa cimeira na cidade russa de Kazan no início desta semana, qualificando a decisão de um ato hostil e imoral. O assessor especial para assuntos externos do presidente Lula, o ex-chanceler Celso Amorim, atribuiu o veto a uma quebra de confiança da Venezuela.
Uma crise entre os dois países foi desencadeada pelo veto brasileiro ao acesso da Venezuela ao BRICS e aos questionamentos sobre a reeleição do presidente Nicolás Maduro em julho. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, é um aliado de longa data de Maduro, mas as relações entre eles têm sido tensas. Durante seu programa semanal na televisão estatal, o líder venezuelano evitou responsabilizar diretamente Lula e culpou funcionários do Itamaraty pelo veto ocorrido na cúpula do BRICS na semana passada em Kazan, na Rússia. Maduro disse que o Brasil manteve o veto ao seu país, como fez o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, no Brasil existe uma ideologia muito anti-bolivariana, muito anti-venezuelana, e eles voltaram a manifestar isso. Mantiveram, como disse o Itamaraty em comunicado, o veto do governo de Jair Bolsonaro nas mesmas condições. Mudaram um único ponto, palavra ou vírgula, do veto de Jair Bolsonaro nos 4 anos de seu governo, para nos impedir de chegar perto do BRICS. O país sul-americano está no meio de uma crise econômica sem precedentes, que o governo diz ser resultado das sanções dos Estados Unidos e que há muito que procura juntar-se ao grupo BRICS. Nicolás Maduro convocou o embaixador de seu país em Brasília, Manuel Vadel, para voltar a Caracas. A medida acirra a crise diplomática que surgiu entre o governo de Maduro e a gestão federal após o Brasil vetar a entrada da Venezuela no BRICS. Na diplomacia internacional, a convocação de um embaixador representa uma séria retaliação de um país a outro. Maduro disse que tentaram silenciar o país no BRICS, mas não vão conseguir. Não há força nesta terra, eu digo. Que cale a voz da rebelião e da justiça da Venezuela. Nem hoje, nem amanhã, nunca. Ninguém vetará ou silenciará a Venezuela. Maduro afirmou que vai continuar insistindo na entrada da Venezuela no BRICS, bloco fundado em 2009 em contraposição ao G7. Aos BRICS, que já incluíam Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China como membros, juntaram-se em 2024 a Etiópia, o Irã, o Egito e os Emirados Árabes Unidos. Uma operação hacker resultou na filiação do presidente Lula no Partido Liberal, o PL de Jair Bolsonaro. O fato aconteceu em julho do ano passado e hoje os policiais foram ao Mato Grosso do Sul apurar a inserção dos dados falsos no sistema do TSE. A operação em Filiate foi deflagrada pela Polícia Federal por volta das 6 horas da manhã de hoje, para cumprir um mandado de busca e apreensão em uma casa na cidade de Fátima do Sul, que fica aqui no interior de Mato Grosso do Sul. Ou na residência em que mora uma família, foi apreendido um aparelho de telefone celular e também um computador. Ninguém foi levado do local, mas por conta do conteúdo encontrado nesses equipamentos, essas pessoas devem ser ouvidas depois de forma virtual por policiais federais de Brasília, no Distrito Federal, que é onde as investigações são conduzidas. A suspeita é de que pode ter saído dessa casa um cadastro indevido de filiação do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao PL, o Partido Liberal, isso em julho de 2023. Em uma nota oficial, a PF divulgou que o objetivo da operação é apurar a inserção de dados falsos no Filia, que é o sistema de filiação partidária do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O caso teria chegado à PF através de uma notícia crime feita pelo próprio TSE, que identificou essa filiação falsa em nome do presidente. Ainda segundo a PF, não houve uma invasão no sistema do tribunal. O que aconteceu foi um pedido de filiação partidária fraudulenta em nome de Lula, usando dados falsos, o que foi percebido pelo tribunal depois de uma etapa de moderação realizada por um funcionário do Partido Liberal, cuja atuação também é apurada. As investigações apontam que o nome do presidente foi usado desde o momento inicial do procedimento de filiação, quando o cidadão interessado em ingressar na sigla acessou o formulário digital em aba específica no site oficial do partido político. Então ele preencheu diversas informações, como dados pessoais, políticos, selfie, upload de documentos, endereço, telefone de contato e e-mail, além de confirmação dos dados e aceitação dos termos de uso. O procedimento de filiação em partidos, ele é regulamentado pelo TSE através de uma resolução que estabelece de que forma os dados devem ser encaminhados pelas siglas até a Justiça Eleitoral.
Os envolvidos no caso devem responder por crimes como invasão de dispositivo informático, falsidade ideológica e falsa identidade. As investigações continuam para identificar se houve outras fraudes e as motivações dos criminosos. O deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, ganhou hoje o apoio dos partidos do PT, MDB, PL e Podemos para a disputa da presidência da Câmara dos Deputados em fevereiro de 2025. Mota é o candidato apoiado pelo atual presidente da Casa, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Para Lira, Hugo Mota foi o nome que apresentou melhor capacidade de equilibrar os dois campos ideológicos com leveza e altivez. A candidatura de Mota foi viabilizada pela desistência de Marcos Pereira, também do Republicanos de São Paulo, que lançou o seu nome para concorrer ao cargo, mas desistiu da disputa para dar lugar a Mota. O presidente Lula anunciou hoje o investimento de 1 trilhão e 600 bilhões de reais em mobilidades e cidades verdes. As medidas prevêem o impulsionamento do desenvolvimento nacional sustentável até 2033. Desse total do valor anunciado, 75% virá do setor privado. Segundo o governo, o objetivo da missão 3 é melhorar a qualidade de vida nas cidades, integrando mobilidade sustentável, moradia, infraestrutura e saneamento básico. Inicialmente, o programa contava com recursos de 300 bilhões de reais, sendo 271 bilhões de reais via agentes financeiros públicos. O principal agente financeiro é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com aporte de 250 bilhões de reais que serão disponibilizados por meio do Plano Mais Produção. O presidente do BNDES afirmou que o governo está muito empenhado em impulsionar a mobilidade elétrica e híbrida. Nós estamos muito empenhados em impulsionar a mobilidade elétrica e híbrida. Automóvel no Brasil, o que vai rodar é o híbrido. É o etanol, nós temos 50 anos de história, nós somos o segundo maior produtor, nós estamos fazendo o etanol de segunda geração, são várias usinas no pipeline do banco. E a pessoa sai, passa no posto, põe etanol, roda no elétrico, vai daqui a Salvador sem precisar parar num posto. Esse é o futuro. Nós vamos liderar esse mercado híbrido de etanol. O evento também contou com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e de ministros como Fernando Haddad da Fazenda, Simone Tebet do Planejamento e Jader Filho das Cidades, além de representantes da indústria da construção civil e entidades de outros setores. O ministro Fernando Haddad afirmou que o Brasil vai continuar crescendo e que tem tarefas a performar e cumprir, como todo o país tem. O Brasil vai continuar crescendo. O Brasil não tem razão para não crescer. Nós temos tarefas a performar, a cumprir, como todo o país tem. A China tem tarefas a cumprir, os norte-americanos têm tarefas a cumprir, a Europa está estagnada, a China está desacelerando, os Estados Unidos estão com ameaças importantes agora, em função dos riscos que envolvem até as eleições. Nós temos tarefas a cumprir também. Os investimentos de 1 trilhão e 5 bilhões de reais será destinados para as áreas de moradia, infraestrutura e saneamento até 2029. O foco é fazer obras em aeroportos, rodovias, portos, ferrovias e mobilidade urbana, no valor de 833 bilhões de reais, além de 222 bilhões e 500 milhões de reais para a habitação e 1 bilhão e 600 milhões na produção de insumos. Os demais projetos envolvem soluções para a aviação sustentável, por exemplo, um turbogerador híbrido movido a etanol, centros de pesquisa e tecnológicos, remanufatura de resíduos e desenvolvimento de caminhão elétrico autônomo para uso industrial, entre outros. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial estabeleceu o objetivo de, até 2026, ter ao menos 3% dos veículos eletrificados brasileiros circulando com baterias nacionais. A meta é chegar a 33% até 2023. E veja a seguir: Câmara dos Deputados aprova segundo projeto da reforma tributária e rejeita a criação do imposto sobre grandes fortunas. E o ministro da Fazenda acalma o mercado ao dizer que entrou em entendimento com a Casa Civil sobre o corte de gastos do governo.
A Haddad diz entender inquietação do mercado e que vai apresentar cortes para manter contas sob controle. O ministro da Fazenda também afirmou que há gente especulando sobre pacote relacionado ao tema a ser entregue ao Congresso. Os ministérios da Fazenda e da Casa Civil se acertaram sobre as medidas necessárias para cortar gastos do governo federal. E, neste momento, elas estão sendo analisadas pela equipe jurídica da União. O teor das medidas, no entanto, continua desconhecido. Segundo integrantes da área econômica, a piora do mercado financeiro, em reação à demora do anúncio das medidas, aumentou o senso de urgência. A avaliação, inclusive, foi apresentada ao presidente Lula, em reunião que ocorreu no Palácio da Alvorada na noite desta terça-feira, para discutir medidas mais estruturantes de revisão de gastos. Foram mais de 4 horas de conversa. Horas antes, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia afirmado que não há data prevista para o anúncio das medidas de corte de gastos do governo federal, nas quais a equipe econômica vem trabalhando. Hoje, no entanto, Haddad disse esperar que o mercado esteja nervoso à toa, mas destacou que esse nervosismo faz parte. A dinâmica das despesas obrigatórias tem que caber dentro do arcabouço. Então a ideia é fazer com que as partes não comprometam o todo e o arcabouço tenha sustentabilidade de médio e longo prazo. Eu até entendo a inquietação, mas é que tem gente especulando em torno de coisas. De repente é assim, o jeito que eu falo, o jeito que eu... Tem coisas absurdas assim que as pessoas falam no jornal. O Haddad dormiu muito, dormiu pouco. E o meu trabalho é esse, tentar entregar a melhor redação possível para que haja compreensão do Congresso, da situação do mundo e do Brasil. A avaliação entre técnicos da Fazenda é de que ainda é preciso uma rodada de sensibilização do presidente Lula quanto à velocidade necessária para a adoção das medidas que possam garantir a sobrevivência do arcabouço fiscal. O que se espera na área econômica é que ainda nesta semana o presidente libere os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet do Planejamento seguirem adiante com o pacote de corte de gastos a ser apresentado ao Congresso Nacional. Há, no entanto, uma ala do governo que vê urgência na aprovação das medidas ainda neste ano, mas argumenta que a apresentação das medidas não precisa ser necessariamente nesta semana. Durante a entrevista à imprensa no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, Simone Tebet disse que a proposta de ajuste fiscal a ser apresentada pelo governo nos próximos dias é o primeiro pacote estrutural de um grupo formado por pelo menos outros 2, que ainda serão elaborados pelo governo. Ela acrescentou ainda que o executivo não tem pressa na aprovação dessas medidas e que a proposta pode ser analisada pelo Congresso apenas em 2025, deixando o impacto fiscal do pacote para 2026. Então, se o Congresso falar, olha, nós queremos abrir comissões, nós queremos votar em fevereiro ou em março um novo presidente do Congresso e da Câmara, não eu, estou falando agora por mim como ministra do Planejamento e Orçamento, não posso falar pelos demais membros da equipe, né? No nosso caso, eu não vejo dificuldade de uma votação em março. Técnicos do governo afirmam que o presidente quer verificar antes de bater o martelo das medidas a recepção dos líderes do Congresso. Auxiliares do presidente também têm manifestado preocupação com o impacto das medidas na popularidade do presidente Lula. As novas declarações do ministro Fernando Haddad acalmaram o mercado financeiro hoje. As altas e baixas de ontem foram substituídas pela estabilidade. A alta do dólar não chegou nem a 0,1%, com a moeda continuando nos R$ 5,76 para a venda. A Bolsa de Valores também não caiu nem 0,1% e fechou o pregão aos 130.639 pontos. O ministro da Fazenda também disse hoje que no ano que vem seu principal objetivo será se debruçar sobre o projeto de correção da tabela do imposto de renda. Segundo Fernando Haddad, esta será uma maneira de distribuir melhor a renda entre os brasileiros. Só é preciso entender que se houver alterações em 2025, o contribuinte vai sentir o reflexo no bolso em 2026, no último ano do atual governo. A Câmara dos Deputados rejeitou hoje a taxação das grandes fortunas. A medida estava no segundo projeto da reforma tributária, que foi concluído hoje. A proposta de cobrar impostos das grandes fortunas é uma ideia do PSOL. Os patrimônios acima de 10 milhões de reais passaram a pagar 0,5% de imposto por ano. A tabela acabaria em 1,5% para as fortunas acima de 80 milhões. Mas a proposta não passou. Além dela, os deputados rejeitaram a ideia dos governadores.
de taxar as heranças transmitidas através dos planos de previdência. O projeto começou a ser votado em agosto, mas ficou paralisado por falta de acordo a respeito de emendas ao projeto e em razão do esvaziamento do Congresso pelas eleições municipais. O presidente da Câmara, Arthur Lira, havia sinalizado que poderia pautar o projeto apenas após a conclusão da votação pelo Senado do projeto principal da reforma tributária. A aprovação da reforma tributária depende agora da análise dos senadores. Se os projetos forem alterados, precisarão passar por uma nova análise dos deputados. Um estudo realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontou que nos últimos 5 anos, a profissão de motorista de ônibus urbano foi a mais rejeitada pelos trabalhadores. Nem os aumentos salariais acima da média do mercado encantaram os profissionais. Nos últimos 5 anos, entre julho de 2019 e julho deste ano, houve mais desligamentos que admissões de motoristas de ônibus urbano. O saldo de trabalhadores ocupados na função nesse período ficou negativo em mais de 20 mil vagas. O estoque total de motoristas de ônibus urbano encolheu 7,5%. A profissão de motorista de ônibus urbano liderou o ranking das ocupações, com carteira assinada indesejadas nos últimos 5 anos, aponta o estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Para identificar as ocupações desprezadas pelos brasileiros, o economista da CNC, Fábio Bentes, autor do estudo, passou um pente fino em mais de 2.000 ocupações que constam no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. Com base nas 231 profissões que respondem por 80% dos empregos formais, o economista identificou um grupo de 29 ocupações que são indesejadas pelos brasileiros, ou seja, um pouco mais de 10%. A função de costureira aparece 2 vezes no ranking das ocupações indesejadas, tanto na categoria de profissionais que trabalham com máquinas de confecção em série, como em máquinas de acabamento. Nos últimos 5 anos, o saldo de postos de trabalho para costureiras nesses 2 tipos de funções foi negativo. O que boa parte das profissões desejadas tem em comum é salário baixo, apesar dos aumentos registrados nos últimos anos, pouca qualificação, exceto o professor, e o uso limitado no uso de tecnologia no desempenho das funções. Muitas vezes, são ocupações ligadas a trabalhos manuais que dependem da habilidade física de quem as executa, de acordo com a pesquisa. O Brasil criou quase 248 mil vagas de trabalho com carteira assinada em setembro, 21% a mais do que no mesmo mês do ano passado e o melhor resultado dos últimos 2 anos. Segundo o Ministério do Trabalho, desde janeiro, o crescimento da economia permitiu a abertura de quase 2 milhões de empregos. Quem está com o nome sujo vai ter uma nova oportunidade de renegociar a dívida. Começou o feirão Limpa Nome da Serasa. A Serasa começou o maior feirão Limpa Nome de negociação de dívidas, com 550 milhões de ofertas e descontos de até 99% na dívida. Segundo a Serasa, são mais de 1.000 empresas participantes, incluindo setores do varejo, bancos, telecomunicação, água, energia, entre outras. E as negociações podem ser realizadas por meio do aplicativo ou do site da Serasa até o dia 29 de novembro. Para os consumidores que possuem mais de uma dívida, é possível reunir os débitos em uma única forma de pagamento com uma data de vencimento unificada e quitar todas as dívidas em um boleto ou em uma mesma chave Pix. Ao consolidar as dívidas num só documento, a intenção é reduzir o risco do consumidor se perder nos boletos e ter de pagar juros e multas. Por atraso para renegociar as dívidas, as pessoas devem acessar o aplicativo da Serasa no smartphone ou navegar na plataforma, digitando os dados para levantar os débitos. Na opção Ver Detalhes, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado.
Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. O último passo é a escolha da forma de pagamento. Para isso, escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. E veja a seguir: comissão da Câmara proíbe alunos do ensino básico de usarem celular em escolas públicas ou privadas. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tenta corrigir declaração e piora ao dizer que não quis chamar todos os eleitores de Donald Trump de lixo. Vai começar a maratona de fim de ano para os estudantes que querem chegar ao ensino superior. No próximo domingo, por exemplo, será o primeiro fim de semana do Enem. O domingo da próxima semana marca o início da maratona dos principais vestibulares em São Paulo, com a prova da primeira fase da Universidade Estadual de Campinas. Agora, os professores sugerem que os estudantes se atentem às revisões, aos conteúdos que têm mais dificuldades, mas também cuidem das condições físicas e mentais. O calendário de provas é extenso. Depois da Unicamp, será aplicado o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, nos dias 13 e 10 de novembro. Na sequência, no dia 15, uma sexta-feira, ocorre a primeira fase da Universidade Estadual Paulista e 2 dias depois começa a FUVEST. Os simulados, de modo geral, ajudam o aluno a entender quais são suas maiores fragilidades e dúvidas, permitindo aproveitar a reta final para dirimir dificuldades com a ajuda de exercícios, leituras e aulas mais específicas sobre determinados temas. Para quem ainda está no ensino médio público em São Paulo, o calendário está ainda mais cheio. Os alunos do terceiro ano encaixam o Provão Paulista, vestibular seriado do governo do estado adotado por 5 instituições paulistas, como USP, Unicamp e Unesp. No Enem, a nota máxima da redação é 1000. É importante o desenvolvimento de um bom texto. Desde 2017, 303 pessoas conseguiram o texto avaliado como perfeito para o Enem. Desses, 223 eram mulheres e 80 homens. Os dados do INEP mostram ainda que 211 já tinham terminado a educação básica, 79 estavam no terceiro ano do ensino médio e 13 eram treineiros, ou seja, estavam no primeiro ou segundo ano do ensino médio. Os especialistas orientam que nos dias seguintes aos exames é bom não ficar remoendo os resultados. Para quem não passou, é importante relaxar um pouco e começar a se programar e se preparar para o vestibular do próximo ano. Alguns países possuem legislação que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos nas escolas, como é o caso da França, Holanda e China. Aqui no Brasil, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou hoje um projeto que proíbe o uso de celular nas escolas públicas e privadas. Agora o texto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto aprovado prevê a proibição do uso de celular dentro de sala de aula, na hora do recreio e também nos intervalos entre as aulas para todas as etapas da educação básica. O texto diz que o uso do aparelho só será permitido para fins estritamente pedagógicos ou didáticos, conforme orientação do professor, e por questes de acessibilidade, inclusão e saúde. A proposta, de autoria do deputado Alceu Moreira, tramita na Câmara desde 2015. O assunto ganhou mais força quando o Ministério da Educação informou que estava preparando uma medida para proibir o uso de celulares em escolas públicas. Segundo o parecer do relator, deputado Diego Garcia, a proibição para alunos do ensino infantil e de anos iniciais do fundamental tem o objetivo de proteger crianças e adolescentes e prevenir de possíveis abusos, além de evitar futuros problemas, tanto de ordem individual quanto social. O porte dos aparelhos eletrônicos no ambiente escolar será liberado apenas para alunos dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. O projeto também prevê que os estabelecimentos de ensino devem disponibilizar
espaços de escuta e acolhimento para receberem alunos ou funcionários que estejam em sofrimento psíquico e mental, principalmente decorrentes do uso exagerado de telas e por nomofobia, que se refere ao medo ou ansiedade pela falta de uso do celular. Um brasileiro recebeu um prêmio em um concurso fotográfico mundial voltado ao clima e ao meio ambiente. Natural de Porto Alegre, Gerson Turelli foi premiado ao capturar uma imagem impactante da enchente que devastou o estado do Rio Grande do Sul no início deste ano. Em meio à tragédia, Gerson conseguiu extrair uma imagem triste, mas muito bonita. A foto retrata um brigadista remando em uma rua inteira alagada. O fotógrafo, que tem mais de 2 décadas de experiência, não contava com o reconhecimento. Ele venceu a categoria Prêmio Clima e a favorita do público, recebendo 30% dos votos online. A inundação mais agressiva em 3 décadas atingiu com força total a cidade de Valência, na Espanha. Até o momento, pelo menos 95 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas. De acordo com meteorologistas, a chuva de um ano inteiro caiu num período de 8 horas, varrendo pontes e prédios, além de submergir 2/3 de terras agrícolas, principais responsáveis pela produção mundial de frutas cítricas. A força da água transformou ruas em rios, deixando cidades inacessíveis. Os moradores dos locais mais afetados relataram cenas de desespero. Pessoas lutando por suas vidas, buscando lugares altos, enquanto a chuva arrancava árvores e arrastava carros e caminhões. Municípios ao redor da cidade também foram atingidos e mais de 150 mil pessoas estão sem eletricidade. Um trem em alta velocidade com 300 passageiros descarrilhou devido às chuvas torrenciais. As autoridades locais não relataram feridos. O serviço de trens entre Valência e outras cidades foram interrompidos. O serviço aéreo também suspendeu os voos. O primeiro-ministro Pedro Sánchez promete reconstruir as infraestruturas que foram destruídas. Ele também lamentou as vítimas e aconselhou os cidadãos a permanecerem em suas residências. Os meteorologistas acreditam que a causa de eventos como esse ocorrem com mais violência e frequência devido ao aquecimento da temperatura no mar Mediterrâneo. O presidente americano Joe Biden fez críticas aos apoiadores de Donald Trump, classificando-os como lixo, os eleitores do ex-presidente. A vice-presidente e candidata à Casa Branca, Kamala Harris, tentou se distanciar das declarações feitas pelo presidente Joe Biden. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez altas críticas a Donald Trump e aos seus apoiadores. O presidente sugeriu que eles seriam lixo durante tentativa de rebater uma polêmica falada sobre Porto Rico, ocorrida em comício marcado por insultos. No entanto, o comentário de Biden pegou mal. Horas após o comentário, Biden se explicou e disse que chamou de lixo a retórica de ódio entoada pelos apoiadores de Trump, e não as pessoas. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, deu explicações aos repórteres depois que o presidente Joe Biden foi criticado. O que posso dizer é que o presidente queria ter certeza de que suas palavras não estavam sendo interpretadas fora do contexto. E por isso queria esclarecer, e foi isso que você ouviu do presidente. Ele estava muito ciente. E eu diria que acho que é muito importante que você tenha um presidente que se preocupe em esclarecer o que eles disseram. E é isso que você vê deste presidente. Ele assumiu a responsabilidade de esclarecer o que disse. Os rivais da Casa Branca, Donald Trump e Kamala Harris, lançaram uma última semana frenética de campanha eleitoral, com a democrata tendo que se distanciar dos comentários do presidente Joe Biden, que pareciam rotular os apoiadores de Trump de lixo. Harris esperava estar aproveitando o brilho de um discurso assistido por dezenas de milhares de pessoas fora da Casa Branca, onde ela alertou que seu rival era instável e ansiava por um poder desenfreado.
Em vez disso, ela estava se defendendo de perguntas sobre a aparente gafe de Biden. Ouça, acho que, em primeiro lugar, ele esclareceu seus comentários. Mas deixe-me ser claro, discordo veementemente de qualquer crítica às pessoas com base em que elas votam. Como você ouviu em meu discurso ontem à noite e continuamente ao longo de minha carreira, acredito que o trabalho que faço é representar todas as pessoas, que elas me apoiem ou não. O candidato republicano à Casa Branca, Trump, utilizou a seu favor o comentário de Biden para afirmar que a campanha republicana traz soluções positivas, diferentemente da dos democratas. Joe Biden finalmente disse o que ele e Kamala realmente pensam de nossos apoiadores. Ele os chamou de lixo, e eles estão falando sério, embora, sem dúvida, meus apoiadores sejam de qualidade muito superior a Crooked Joe ou Lying Kamala. Minha resposta para Joe e Kamala é muito simples. Você não pode liderar a América se não amar os americanos. A vice-presidente Kamala Harris mantém uma vantagem estreita em Michigan. Kamala detém uma liderança sobre Trump por 48% a 43% entre os eleitores prováveis. Ela também lidera Trump em Wisconsin, onde 51% a apoiam e 45% estão ao lado de Trump. E estão empatada na Pensilvânia, ambos com 48%. 3 astronautas chineses, incluindo a única engenheira espacial do país, entraram nesta quarta-feira na estação orbital Tiangong, após o lançamento bem-sucedido. A tripulação da missão Shenzhou-19 passará 6 meses na estação. A tripulação conduzirá experimentos no âmbito do programa espacial chinês, que pretende enviar astronautas à Lua até 2030 e construir uma base em sua superfície. A missão decolou na última terça-feira, às 17h27, do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste do país, segundo o canal estatal da CCTV. O lançamento foi um sucesso de acordo com a Agência Espacial Tripulada da China. A cápsula se separou do foguete quase 10 minutos depois e entrou em órbita. A nave se acoplou ao módulo central Tiangong no início da madrugada desta quarta-feira. E depois de quase 2 horas, os tripulantes entraram na estação e se reuniram com os astronautas da missão anterior para iniciar a mudança da equipe. Entre os novos tripulantes está Wang Haozi, de 34 anos, a única engenheira espacial do país. Wang é a terceira mulher chinesa em uma missão espacial. A astronauta destacou, antes do lançamento, que quer completar cada tarefa e proteger o planeta Terra no espaço. A equipe deve retornar à Terra no fim de abril ou começo de maio do ano que vem. Cada viagem é realizada por 3 astronautas que se alternam a cada 6 meses. A estação Tiangong é a joia da coroa do programa espacial chinês. A equipe que se encontra a bordo atualmente deve retornar à Terra em 4 de janeiro, após concluir os procedimentos de transferência de funções para os novos tripulantes. A missão Shenzhou-19 realizará experimentos na estação, incluindo alguns com tijolos produzidos como componentes que imitam solo lunar. Os objetos serão testados para determinar como se comportam sob condições extremas de radiação, gravidade, temperatura e outros cenários. O programa espacial chinês foi o terceiro a colocar seres humanos em órbita. Também enviou sondas robóticas a Marte e à Lua. E veja a seguir, o governo apresenta novas regras para a viagem de animais de estimação em aviões. Um incêndio que durou mais de 6 horas provocou muita destruição no shopping 25 de março, em São Paulo. Um grande incêndio parou o centro de São Paulo hoje. Mais de 6 horas foram necessárias para controlar o fogo em um shopping com mais de 1.000 lojas no Brás. Carros de bombeiros, fogo, 150 metros de fumaça e muita destruição. Assim foi o dia no Shopping 25 de Março, localizado no Brás, um dos principais pontos de comércio popular da cidade de São Paulo. Por volta das 6h40 da manhã, um mega incêndio começou no centro comercial de mais de 18 mil metros quadrados. Segundo o capitão Michael Cristo, do Corpo de Bombeiros, os produtos influenciaram a propagação do incêndio
e poucas lojas conseguiram se preservar. Algumas lojas conseguiram sim se preservar, e isso se dá pelo fato do incêndio ter iniciado antes do shopping estar em pleno funcionamento. Então, algumas lojas que estavam fechadas, o fogo não atingiu o que tinha ali dentro, aquilo foi preservado. As lojas que estavam abertas e por óbvio também, algumas que estavam fechadas, de acordo com o calor das duas lojas vizinhas, acabaram sim sendo atingidas e destruído o que tinha de material dentro. E o que tinha de material? Deu para ver alguma coisa que foi destruída? São diversos tipos de materiais, algumas lojas de roupas, algumas lojas de calçado, algumas lojas de componentes eletrônicos, algumas lojas de acessórios para celular, desde capa, de proteção de tela, algumas lojas de óculos de sol, então são lojas diversas. Esse vídeo mostra o desespero dos lojistas, ainda antes dos bombeiros chegarem. Meu Deus do céu! Vai rápido, vai rápido! Vem pra cá, vai, Bravo, vai! Vai! Abre! 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 Nossa! Não dá pra ir não buscar roupa, sai daí, filho! Esse é o Luciano Ferreira, zelador do prédio ao lado, que contou para a nossa reportagem como foi o momento do incêndio. Olha, veio fogo e fumaça tudo ao mesmo tempo, né? O material é jeans, é tecido, é borracha, isso é muito inflamável. E aí nós se assustamos e saímos todo mundo para a rua. O caso do shopping da 25 de março acende um alerta. Este é o segundo incêndio que ocorre na região em uma semana. No último domingo, o último andar de um prédio comercial pegou fogo. E a coincidência é que os dois estavam com a documentação irregular. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros estava vencido do mês de agosto. O Corpo de Bombeiros não regula o uso de ocupação municipal. Quem dita se deveria ou não estar funcionando, isso são os órgãos municipais, tá? O fato de não ter o AVCB do Corpo de Bombeiros significa somente que a edificação não estava de acordo com a legislação estadual de prevenção e combate a incêndio. O risco de funcionar é justamente o que a gente está vivendo hoje. Quando eu não tenho o auto de vistoria de uma edificação vigente, a gente não tem a garantia de que as medidas de segurança contra incêndio estão funcionando e aí culmina nessa situação que a gente está vivendo. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há risco de desabamento do prédio. O shopping conta com mais de 1.000 lojas e recebe 30 mil consumidores por dia. Essa época do ano é a mais esperada por todos. O desafio agora será se reerguer a tempo para que o trabalho não fique perdido nas cinzas. Os moradores das cidades de Santa Bárbara e Barão de Cocais, na região central de Minas Gerais, foram obrigados a deixar suas casas às pressas quando foram acionadas as sirenes de emergência de uma mineradora. Ainda bem que era um engano. Moradores de Santa Bárbara e Barão de Cocais, na região metropolitana de Belo Horizonte, foram pegos de surpresa com o acionamento acidental das sirenes de emergência das barragens de sedimentos da mineradora AngloGold Ashanti. As sirenes do Sistema de Comunicação de Emergência das Barragens do Complexo Córrego do Sítio, localizadas entre os municípios de Santa Bárbara e Barão de Cocais, foram acionadas indevidamente. Atenção, atenção! Essa é uma situação real de emergência de rompimento de barragem. Dirijam-se para os pontos de encontro com segurança e tranquilidade. As defesas civis de Santa Bárbara e Barão de Cocais foram chamadas e constataram normalidade na estrutura da barragem Córrego do Sítio 2, que armazena os rejeitos do complexo. As estruturas, que possuem capacidade para mais de 10 milhões de metros cúbicos de rejeito, receberam declarações de condição de estabilidade emitidas em julho de 2023. Esta é, pelo menos, a quinta vez que as sirenes da barragem dispararam. O Ministério Público de Minas Gerais instaurou um procedimento para apurar o caso. O governo de São Paulo retirou mais de 66 mil toneladas de lixo do Rio Pinheiros. A ação faz parte do programa Integra Tietê, para combater a poluição causada pelo descarte irregular de lixo.
Os números são dos últimos anos e com um marco impressionante. No entanto, o cenário provocado pela estiagem ultimamente não elimina o problema por completo. O lixômetro, um painel digital, continua monitorando o volume dos lixos retirados da água. Ele foi instalado no dia 22 do mês passado, em comemoração ao Dia do Rio Tietê. O aparelho fica na casa conectada localizada no Parque Bruno Covas. A coleta é realizada por meio de um barco que navega ao longo dos 25 quilômetros do Pinheiros. Garrafas PETs, isopor e brinquedos fazem parte da lista, incluindo sofás e colchões. De acordo com a gestão do estado, foram retiradas mais de 66 mil toneladas de lixo do rio desde o começo do ano, ao custo de mais de 119 milhões de reais investidos em limpeza. A principal ideia do governo com a implementação da ferramenta era informar a quantidade de lixo retirado semanalmente e o dinheiro público gasto na limpeza, além de conscientizar a população sobre a situação ambiental. A poluição do Rio Pinheiros é resultado da ação humana pelos descartes incorretos de lixos nas ruas. As chuvas arrastam esses resíduos e contaminam o rio. A Justiça de São Paulo decretou as prisões do presidente e mais 5 integrantes da torcida Mancha Alviverde. Todos foram identificados no episódio do último domingo, quando a torcida organizada do Palmeiras armou uma emboscada para o ônibus de torcedores do Cruzeiro na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã. O ataque resultou na morte de um torcedor e deixou mais de 17 feridos. E hoje de manhã, a Federação Paulista de Futebol acatou a recomendação do Ministério Público e firmou a proibição da torcida organizada em estádios paulistas. O Ministério Público de Minas Gerais também pediu a proibição da Mancha Verde em todo o território nacional. A atriz de Friends morreu aos 79 anos. Os fãs da série da artista lamentaram a morte de Terry Garr nas redes sociais. A estrela realizou diversos trabalhos que fizeram muito sucesso. Ela também atuou em filmes de Francis Ford Coppola e de Martin Scorsese. A atriz americana apareceu em 3 episódios como a mãe biológica de Phoebe, personagem interpretada por Lisa Kudrow, na série de comédia Friends, por 2 anos. Garr também atuou em O Jovem Frankenstein, em 1974. Em 1993, a atriz começou a ser indicada para receber o Oscar de melhor atriz coadjuvante pela atuação em Tootsie. Ela começou o mundo artístico sendo dançarina em filmes musicais, como os de Elvis Presley. Nos últimos anos, a atriz enfrentou alguns problemas de saúde, como esclerose múltipla. De acordo com a sua assessora, Schaffer, Garr morreu devido a complicações da doença. O governo federal lançou nesta quarta-feira um conjunto de boas práticas para o transporte de animais no serviço aéreo, além de medidas de rastreabilidade que permitem acompanhar a localização do animal durante o trajeto. Também está prevista a oferta de serviço veterinário profissional em caso de necessidade. As novas regras farão parte do Plano de Melhoria do Transporte Aéreo de Animais, o PATA, lançado pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Durante solenidade com representantes do setor, o ministro assinou portaria para formalizar a ação. Ele afirmou que as diretrizes deverão ser cumpridas no prazo de 30 dias pelas companhias aéreas. Segundo Costa Filho, a partir de então, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, passará a acompanhar o ajuste na rotina das empresas e também fiscalizar o cumprimento das medidas. Por enquanto, as companhias aéreas serão cobradas a seguir as regras de tratamento dos animais por assinar um código de conduta elaborado a partir de discussões feitas com especialistas do setor, em conjunto com entidades de proteção animal e companhias aéreas. A expectativa é que os parlamentares envolvidos nessa discussão aprovem um projeto de lei para exigir de forma mais rigorosa o cumprimento das medidas. O governo se engajou na aprovação da norma que padroniza as diretrizes de transporte de pets na aviação comercial após pressão e comoção gerada pela morte de Joca, cachorro que não suportou a longa viagem avião da Gol em abril deste ano. O animal
animal foi a óbito após viajar por cerca de 8 horas, demora causada pela realização do embarque para o destino errado. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.